o câncer do colo, do intestino grosso e do reto é o terceiro câncer mais frequente no mundo e é o segundo que mais causa mortalidade. Embora não seja um câncer tão agressivo, o câncer de intestino grosso ainda é bastante letal. Ele só perde no homem para o câncer de próstata e para o câncer de pulmão, aqui no Rio Grande do Sul, e pelo câncer de mama nas mulheres. Dentro dos fatores de risco mais frequentes para o desenvolvimento do tumor de cólon e reto está o sedentarismo, a alimentação rica em gorduras e carnes vermelhas, o tabagismo, a utilização de álcool em excesso, a idade superior a 50 anos de idade, história familiar de câncer de intestino e doenças inflamatórias e polipomatosas do colo. A história familiar pode estar presente em até 15 a 20% dos casos de câncer de intestino. Isso deve ter um maior cuidado, maior atenção, principalmente se o indivíduo que já apresentou o câncer tiver menos de 50 anos. Se isso se repetiu em mais de 2 gerações ou existem mais de 2 casos na mesma família. Então a gente não espera até os 50 anos, a gente começa uma prevenção mais cedo. Existem algumas doenças que são bem claras e que se pode prever que o paciente terá uma chance de quase 100% de desenvolver o câncer se não fizer a prevenção, se não fizer o tratamento dessas doenças predisponentes. Quais são elas? A polipose familiar, o paciente apresenta muitos pólipos já desde jovem no intestino, é genética. A síndrome de Lynch, é um número menor de pólipos, porém, na maioria das vezes, se manifesta um pouco mais tarde, ao redor dos 50, 60 anos, mas esses pólipos, na maioria das vezes, evoluem para o câncer. Doenças inflamatórias do intestino, como retocolite, como doença de Crohn, também tem uma associação forte com o câncer do intestino grosso. E, além dessas doenças genéticas, existem as causas ambientais. História de pessoas que fizeram radioterapia ou para tumor de próstata ou para tumor de colo uterino tem uma certa incidência aumentada no tumor coloretal. Quanto mais idosa é a pessoa, maior a chance ela de desenvolver o câncer do intestino. Os sintomas da doença coloretal depende da localização do tumor dentro do intestino. Os sinais e sintomas dessa doença são sangramento, emagrecimento, fraqueza, anemia, alteração da função intestinal e às vezes produção do muco, a secreção via retal junto com as fezes. Pode ter dor no local, né? E modificação na espessura das fezes. Muitas vezes as fezes começam a mudar sua espessura, ficarem mais afiladas, é sinal de algum risco de obstrução intestinal. Comecei a perder peso. Perdia peso, mas se eu estava bem das úlceras, não podia estar perdendo peso. Aí, por insistência da minha mulher e meu médico, o Iverson, que cuidava das minhas úlceras, eu fui fazer uma colonoscopia. Eu fiz ela em fevereiro de 2009. Aí ele fez, tirou alguns pólipos, aí diz ele, olha, mas nós vamos ter que repetir esse exame em 90 dias, eu não estou satisfeito com ele. Aí eu voltei em abril, fizemos de novo, diz ele, olha, vamos ter que fazer uma cirurgia. Realmente você está com alguma coisa que não está certa. E aí foi feita a cirurgia e foi retirado um tumor. Eu tinha um tumor. A colonoscopia nada mais é que uma endoscopia do intestino grosso, onde a gente, através do ânus, introduz o endoscópio e vai olhar todas as partes, todas as porções do intestino grosso para ver a presença ou não de lesões. Então, essas lesões às vezes podem ser o tumor em si, mas muito antes a gente procura encontrar os pólipos, que são lesões muito parecidas com uma verruga, às vezes muito pequena, 2, 3, 4 milímetros, e que podem ser o fator que inicia o tumor. Então, na colonoscopia, além do diagnóstico, a gente se preocupa muito com a prevenção, que é a retirada dessas lesões, que são lesões pré-malignas, para evitar que isso venha no futuro a se formar um carcinoma ou câncer do intestino. Pacientes assintomáticos, sem história familiar, a literatura recomenda fazer a prevenção através de uma colonoscopia a partir dos 50 anos. Depois, repetindo a cada 10 anos, desde que o exame esteja normal.
Quando as pessoas apresentam pólipos, são removidos, se repete de 1 a 3 anos. É possível prevenir quase 100% dos casos de câncer do intestino, porque o tumor do intestino começa como benigno. E as pessoas que fazem colonoscopia e são retirados pólipos, a chance de ter um evento como câncer ou óbito por câncer cai em mais de 90%. O tratamento do câncer coloretal depende de sua localização e de sua extensão. Nós dividimos a extensão do câncer coloretal através de um estadiamento, onde nós podemos definir se a doença é uma doença que se encontra em estágio inicial, localmente avançada ou avançada. Nós podemos estimar a porcentagem de pessoas que vão ser curadas de acordo com o seu estágio. Por exemplo, no estágio 1, mais de 90% das pessoas vão ser curadas. Tá? No estágio 2, a sobrevida em 5 anos se estima em torno de 80%. No estágio 3, ela é em torno de 50% a 60%. E no estágio 4, aproximadamente 10%. Ou seja, a expectativa de vida é inversamente proporcional ao estadiamento. Esse mês eu fecho 5 anos, que eu estou ainda, como me dizem no pessoal de risco, né? Mas dizem que até 5 anos o risco é maior. E estou fechando 5 anos, graças a Deus, com uma transformação fantástica da doença. Foram 2 cânceres com metástase, intestino e fígado, tirei 20 e poucos centímetros de intestino, um pedaço do fígado. A parte mais complexa do tratamento desses tumores é quando esses tumores atingem o reto, a parte mais final ou a parte de armazenamento do intestino. Por quê? Porque para a gente conseguir o que a gente chama de margens livres, se essa doença está muito próxima do ânus, às vezes a gente precisa usar um desvio do intestino, né? Ou por algum tempo, quando a gente dá um tempo de cicatrização e depois reverte, ou então em lesões maiores atingindo o ânus, a ressecção do ânus também precisa ser realizada e a pessoa pode ter que ficar com uma colostomia, que é isso, é o intestino colocado junto à pele, onde ele não segue mais o seu curso, a gente não evacua mais, então passa a ter essa evacuação em uma bolsa que é fixada no abdômen. A imagem corporal, nesse momento, fica alterada diante do uso da bolsa de colostomia. Percebo também uma diferença muito grande no lidar com essa situação entre homens e mulheres. Mulheres, talvez, por estarem mais adaptadas a manusear crianças, sentem neste momento uma dificuldade sim em manusear a bolsa de colostomia, porque altera a sua imagem corporal, mas lidam melhor com essa situação. Eu senti, digamos assim, no primeiro momento, uma certa dificuldade de acolher isso, como todos os colegas que também hoje são ostomizados, nós temos a associação também aqui em Caxias. Mas eu, para dizer a verdade, eu também me orientei bastante com a leitura. Me criei uma mentalidade de dizer, bem, se isto precisa que aconteça, mas que dá para viver, e que aconteça e pronto, e de fato foi o que aconteceu. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico da doença, maior a chance de cura. Então, devido a esta situação, está indicado que todas as pessoas a partir dos 50 anos de idade busquem o seu médico proctologista para que seja realizado o exame de colonoscopia.